Os irmãos abrirem a palavra do nosso Senhor, o segundo livro da Bíblia, Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20, eu farei a leitura do verso 1 ao verso 17, e os irmãos acompanhem a leitura da palavra do nosso Senhor. Diz assim, irmãos, a palavra de Deus. Então, falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Todos juntos. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Oremos, irmãos. Eterno e bondoso Senhor, eis-nos aqui, Senhor, diante da tua santa palavra, Pai. Agradecidos, Senhor, pelo privilégio de estarmos reunidos. Agradecidos, Senhor, pelos louvores entoados. Confiantes, Pai, no perdão que recebemos em Cristo nosso Senhor ao confessar os nossos pecados e preparados, Pai, para ouvir da Tua palavra. Aquieta os nossos corações, que as nossas mentes estejam focadas, Pai, naquilo que Tu tens a nos ensinar nesta manhã. Se propício a nós, Senhor, pecadores. Em Cristo nosso Senhor nós rogamos. Ensina-nos, Pai, por amor do Teu nome. Assim esperamos nele, o nosso Senhor Jesus. Amém. Nos conta a história que em um certo dia, meus irmãos, a serpente, que era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado, certa vez perguntou para a mulher em um jardim: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores desse jardim? Respondeu: podemos comer do fruto das árvores do jardim. É só do fruto da árvore que está lá no meio do jardim que não podemos comer. Deus que disse, comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Se fizerem isso, vocês morrerão. A serpente falou, é claro que vocês morrerão. Deus sabe que no momento em que vocês comerem do fruto, os olhos de vocês se abrirão como o de Deus. E vocês, assim como Deus, conhecerão o bem e o mal. Então a mulher, naquele momento, olhou para a árvore e viu que aquela árvore era linda e que aquele fruto parecia delicioso. E daquela maneira ela desejou, ela cobiçou
daquele fruto que estava ali. E ela desejou aquela sabedoria. Assim tomou do fruto e comeu. Depois, pegou aquele fruto e deu ao marido, que também estava com ela, olhando da mesma maneira aquele fruto e comeu. Isso é o relato de Gênesis, capítulo 3, quando fala sobre a queda. Todos nós conhecemos essa história, a história da queda, a desobediência dos nossos primeiros pais, que trouxe consequências que nós carregamos até hoje. Não trouxe só dificuldades com o Senhor aquela queda, aquela decisão, aquele desejo, aquela cobiça. Não trouxe dificuldades somente com o Senhor Deus naquela desobediência, mas também afetou o relacionamento entre os homens. Afetou também o nosso relacionamento com a criação de Deus. Deus que fez tudo bom, 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 e no final fez a obra-prima, a coroa da criação. Estava tudo agora manchado. Adão e Eva bem que tentaram se esconder e dar uma desculpa da queda. A gente vê isso no capítulo 3, de 7 a 13 de Gênesis. Mas a verdade é que aquele desejo, aquela cobiça, manifestou as ações e espalhou-se e propagou-se até os dias de hoje. Essa desobediência que nasceu desse desejo, dessa cobiça, desse interesse naquilo que o Senhor Deus disse, não faça, nós carregamos até hoje. Em Gênesis 8, 21, o Senhor Deus diz, nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do ser humano, embora todos os seus pensamentos e os seus propósitos se inclinem para o mal desde a infância, desde criancinha. O Senhor Deus diz em Gênesis que isso aconteceu. É por causa desse desejo que o apóstolo Paulo diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Não tem um sequer que não tenha pecado. Romanos 3, 23. Gênesis fala da queda. Nossos pais, Adão e Eva, caíram e aquela desobediência se espalhou até os dias de hoje. E não, meus irmãos, apesar de as nossas manhãs estarem sendo instruídas com o livro de Gênesis, eu não vou pregar em Gênesis, essa é a tarefa do nosso pastor. Mas o 10º e último mandamento trata sobre o valor do contentamento. Como nós estamos contentes ou descontentes com a vida que nós estamos levando? O que o Senhor Deus tem nos mostrado e nós deixamos de lado? O que Ele tem nos dado e nós não recebemos? Ou tá bom, insatisfação. Quando o Senhor Deus tira o povo do Egito, no último mandamento, Ele diz, não cobiçarás. Em sua essência, esse mandamento, ele nos chama à convicção de que Deus é bom e que até mesmo no nosso sofrimento e carência, serve de um propósito final e bom para o Senhor. Ainda que a gente não reconheça o sofrimento e as dificuldades que nós estamos passando, o Senhor Deus sabe de todas as coisas e Ele sabe que aquilo para a gente é bom. O que temos de precioso ensino neste mandamento está fundamentado na doutrina da providência de Deus. Não cobicem. Não desejem, não tenham interesse naquilo que eu não dei a vocês. Eu não dei o Egito para vocês, meu povo. Eu estou lhes tirando dessa terra, depois de anos de escravidão, para uma terra melhor. Vocês vão passar por um deserto, mas esse deserto, eu estarei guiando vocês, porque eu sou o Senhor teu Deus. Eu quem te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Esse Deus que criou todas as coisas que nós lemos em Gênesis, Ele enviou José para o Egito. E nós lemos hoje na nossa liturgia. José foi feito governador
um homem sábio, o faraó se deu bem com ele e identificou habilidades que outros não tinham, reconheceu o Espírito de Deus na vida de José. Tudo corria bem, o povo foi para lá naquele período que a seca estaria para vir. Só que José morreu, o antigo faraó que conhecia ele também. O tempo foi passando e aquele povo que foi para se abrigar virou escravo. O povo que estava sendo oprimido pelo novo faraó e forçado a ser escravo, ele clamou por liberdade. Senhor, liberta-nos, Senhor. A gente vê isso lá em Êxodo 2, capítulo 2, versículo 23, quando a palavra diz que eles gemiam sob a servidão, e por causa dessa servidão eles clamaram. E esse clamor, diz a palavra, que subiu a Deus. Nós fazemos as mesmas coisas quando estamos em dificuldades, clamamos ao nosso Senhor. Esse povo não sabia que o plano de Deus não era somente tirá-los daquela terra, mas o plano era muito maior que isso. Eles esperavam por uma libertação daquela nação cruel, daquele jugo pesado. Mas Deus os tirou de lá para transformá-los em uma nação do próprio Deus. Povo santo, exclusivamente meu. Foi isso que ele chamou aquele povo e ele chamou a nós também para isso. O povo no Egito tinha uma prosperidade. O próprio faraó era visto como um deus. Aquele império, ele tinha uma força política, uma força de guerra atípica para aquele momento. E o Senhor Deus, com o braço estendido, foi lá e tirou todo mundo. Ao ouvir, não terás outros deuses diante de mim, o povo estava debaixo de um monte, chamado Monte Sinai. E ali o Senhor Deus profere as palavras para aquele povo. A antiga vida no Egito era em meio de idolatria. O Senhor Deus tira o povo daquele império de servidão, de crueldade, de idolatria, de escravidão, para transformá-los em um povo seu. Para que eu tirei vocês? Para que me adorem. É isso que ele fala para a gente hoje. Vocês precisam me adorar. Vocês precisam confiar na minha providência. Os primeiros 4 mandamentos que nós acabamos de ler, eles guardam a relação especial de Deus com Israel. Tinha um relacionamento que Deus estava ali fortalecendo. Isso está nos primeiros 4 mandamentos. E os 6 restantes protegem os indivíduos dentro da comunidade e promovem o bem-estar. Proteger e promover o nosso bem-estar, o nosso relacionamento um com o outro. Não mate, honre pai e mãe, não furte, não fale falso testemunho. Esse relacionamento é que os 10 mandamentos nos ensinam. Nós estamos, desde o dia 8 de agosto de 2021, trabalhando os 10 mandamentos através dessa série de sermão. O Senhor Deus começou lá atrás, em agosto, a estudar isso. A igreja tem estudado o Catecismo Maior, os 10 mandamentos. A lei de Deus. O que alguns dizem que mata e entendem erradamente. A lei que é graça do nosso Senhor. Essa lei é o que nós estamos lendo e aprendendo dia após dia. O 10º e último mandamento, ele não é menos importante do que os demais. Esse mandamento, não cobiçarás, ele está relacionado com todos os outros. Ele é um relacionamento diferenciado. Por que ele é diferente? Porque esse mandamento, ele lida com a intenção do nosso coração. Ele lida com o nosso coração, onde a cobiça está. Ele lida, meus irmãos, com um lugar silencioso.
que é o título desse sermão. Um lugar silencioso. É bem possível, meus irmãos, que alguns nesta manhã precisem lidar com coisas que ninguém sabe, somente você e Deus. Mas é assim que o Senhor estará tratando o coração de cada um. Porque o pecado da cobiça, ele está enraizado no coração de cada um de nós. É nesse lugar silencioso que nós encontramos o primeiro argumento deste sermão. Um lugar silencioso descontente. Que neste lugar silencioso existe um descontentamento? É bem possível. Meus irmãos, eu não faço ideia de qual tem sido a luta de cada um dos irmãos. Alguns eu posso até imaginar. Mas o Senhor Deus sabe. E está em silêncio. Nosso estado nem sempre está conforme nós desejamos. Queríamos um emprego melhor, queríamos uma casa melhor. Eu estou falando das nossas coisas. Nem cheguei na cobiça do próximo. Insatisfação constante. Nunca está bom. Sempre estamos insatisfeitos. Grande parte do tempo resmungamos, reclamamos, invejamos e até nos contristamos por causa do bem do nosso próximo. Alguém consegue uma promoção, consegue alguma coisa boa e nós no coração, olha que legal, parabéns, mas por que o Senhor não deu para mim? Eu estou há tempos trabalhando por isso. Descontentamento. Quando o Senhor disse que não devemos cobiçar a casa do próximo, ele acrescentou também algumas outras áreas que muitas vezes nós deixamos de lado. Olhem só o versículo 17 que nós acabamos de ler. Não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, o servo, a serva, o boi, o jumento, nem coisa alguma. Temos 7 aspectos de itens que nós não devemos cobiçar. Mas é que às vezes é tão rápido. Ih, já foi. Mas a gente não fala, a gente abafa, suprime. Suprimir é lutar contra o pecado. E somente o crente luta contra o pecado. Ímpio não luta contra o pecado. Ímpio nem tem luta na cabeça. Está tudo bem, está tudo em paz. Dr. Michael Horton intitula o último mandamento quando mais é menos. Queremos mais e mais e mais, só que diante de Deus é menos. Nós estamos nos afastando do nosso Senhor. Temos 7 substantivos, casa, mulher, servo, serva, boi, que demonstram a amplitude do mandamento para um povo peregrino como nós. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Nós ficamos muitas vezes descontentes com o nosso estado. E na Escritura temos exemplo desse tipo de insatisfação. O que acontece com a gente, acontece com os santos de Deus também. 1 Reis 21, versículo 4. Os irmãos devem lembrar que no último sermão nós falamos sobre o rei Acabe, quando ele resmungou sobre a vinha que ele tanto queria, foi lá e não conseguiu aquela vinha. E aí diz o texto sagrado que então Acabe foi para casa indignado e aborrecido por causa da resposta de Nabote. O rei foi deitar-se, virou o rosto e não quis comer. Mimado. Fácil apontar Acabe, quando na verdade nós somos mimados. E muito. Outro exemplo de descontentamento temos quando a nossa rainha Esther convida Amã para jantar com ela. Esther 5,13. Mesmo com tamanha proeminência diante do rei, Amã estava insatisfeito, estava dando tudo certo. A rainha, inclusive, convidou ele, porém, diz
a palavra de Deus, Esther 5,13, porém tudo isto não me satisfaz, enquanto vir o judeu Mordecai assentado à porta do rei. Ele estava incomodado com o rapaz que estava lá sentado, o senhor que estava sentado na porta do rei. Ele tinha tudo, mas aquilo ali estava incomodando. Descontentamento. Nunca está bom. E só abrindo um parêntese, não que seja errado, meus irmãos, ansiar por uma vida melhor, por um emprego melhor, por uma casa melhor. Em si, isso não é errado, isso é lícito e, de certa forma, até uma ordenança. Devemos cuidar da nossa família, prover o pão de cada dia com trabalho duro. Essa é uma ordem. Mas a cobiça, o descontentamento com o que o Senhor Deus tem provido, esse é o pecado. Ainda que a mãe estivesse com tudo ali, isso não me satisfaz, ainda tem algo que me incomoda. Nosso apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 10:10, diz: nem murmureis como algum deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador, escrevendo aos irmãos em Corinto, citando a história dos judeus, que estavam sempre murmurando, sempre insatisfeitos. O comportamento humano no mundo é agora caracterizado pelo egocentrismo como resultado do pecado. Eu. Sempre eu. Em primeiro lugar, eu. De boca a gente diz Deus, mas na prática somos ateístas práticos, porque nós deixamos Deus de lado. Mas nós somos chamados para renunciar a esse tipo de comportamento. Não cobicem, não desejem as outras coisas. A paixão humana no mundo, ela é expressa de várias maneiras. 1 João 2, 15 e 16. 1 João 2, 15 e 16. A paixão pelo mundo, ela é expressa através de desejos físicos. Olha que o apóstolo João escreve e diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Os desejos da carne, essas coisas procedem do mundo. Dessa maneira, os desejos físicos vão entrando por meio dos nossos sentidos, olhos, ouvido, boca, tato. Salmo 73, 2 e 3 diz: quanto a mim, porém, quando me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Por quê? Porque eu invejava. Olha o salmista dizendo: eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Nós percebemos a cobiça em comentários entre a gente. Quando perceber, já foi. Fazendo uma obra em um determinado condomínio, sentado para conversar com um cliente, parou um morador do condomínio. O que me chamou a atenção foi o carro do cidadão. Aquele carro bonito, tem uma estrelinha que fica na frente do carro. Ele desce de lá, para comigo, começa a conversar sobre a obra e diz: não, eu sou engenheiro também. Aí eu me pergunto, né? O que ele tem, eu que sou engenheiro também não tenho? Isso é manifestação de cobiça pura. Aí você está estudando há 1 ano os 10 mandamentos e leva um tapa. Perdoa-me, Senhor. Já foi. Que não vá mais. Mas isso acontece no dia a dia,
no trabalho, numa parada simples de alguém dentro de um condomínio. Isso acontece conosco. Se o Senhor Deus não nos mostrar, a gente vai cada vez mais. Quanto mais, menos. Quanto mais cobiça, menos de Deus. O povo, meus irmãos, estava saindo do Egito e ele tinha um coração corrompido, descontente, insatisfeito. Eles esperavam coisas melhores. Mas em Gênesis 32, aquele povo impaciente, inquieto, insatisfeito, o que eles fizeram? Fizeram um bezerro. Ué, eu não acabei de dizer não tem outros deuses? Não, demorou muito. Parece que ele não vai voltar de lá. Faça deuses para a gente. E Arão vai lá prontamente e faz. Insatisfação, meus irmãos. Esse lugar silencioso que é o nosso coração, ele é cheio de insatisfação. Como sempre disse o pastor João Calvino, o coração é uma fábrica de ídolos. Nós fazemos ídolos. Quais bezerros nós temos levantado no nosso coração silencioso? Por vezes nós agimos de forma inconformada com a sábia providência de Deus. Não, Senhor, está errado. Não é assim para funcionar. Pode ser melhor, o Senhor pode fazer melhor. E nós estamos sempre insatisfeitos, reclamando, cara fechada. Assim como os hebreus, achamos que Deus, meus irmãos, não está sendo justo no modo como nos trata. É nesse lugar silencioso que a irreverência e a incredulidade reinam. A bondade e o amor de Deus são colocados de lado. Dentro deste descontentamento, meus irmãos, a inveja ela é manifestada totalmente. E o Senhor proibiu esse tipo de comportamento. Com essa proibição, nós chegamos no segundo argumento deste sermão, um lugar silencioso proibido. Nós não podemos fazer. A cobiça é proibida por Deus e pode levar a consequências terríveis. É proibido. Não cobiçarás. Não como uma lista de regras somente, mas como uma vida devota ao Senhor. Meus irmãos, ele tirou o povo do Egito. Mas isso é pouca coisa diante da grande obra que ele haveria de fazer alguns anos depois. Romanos 13, 9 e 10. O apóstolo Paulo, ele coloca: Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Nós precisamos entender que é proibido, precisamos amar. Outro texto que nos mostra como o Senhor age em relação a esse mandamento está em Isaías 57. Isaías 57, 17 fala sobre o povo idólatra. O Senhor Deus diz: por causa da indignidade da sua cobiça, eu me indignei e feri o povo, escondi a face e indignei-me, mas, rebelde, seguiu ele o caminho da sua escolha. Nós, descontentes, continuamos andando nos maus caminhos, inveja, cobiça, olhar lascivo, fixamos os olhos onde não devemos, o coração onde não pode ficar. Esse povo estava sendo condenado, esse povo insatisfeito estava sendo condenado. Abramos em Ezequiel 33, 31, por gentileza. Livro do profeta maior, Ezequiel. Capítulo
33, versículo 31. Eles vêm a ti como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra, pois com a boca professam muito amor, mas o coração só ambiciona o lucro. Um povo presunçoso, de excessiva vaidade, orgulhoso, esnobe, arrogante, olhar altivo. Isso lembra alguém? Meus irmãos, nosso Senhor Jesus, na ocasião do Sermão do Monte, ele ensina o povo em Mateus 5, 29 e 30. Um texto conhecido dos irmãos. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança fora de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Versículo 30. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta, lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. A cobiça que é proibida, ela precisa ser tratada de maneira radical. O pecado precisa ser tratado de maneira radical. Amputação radical. É assim que nós devemos lidar com o pecado. Enquanto nós não entendermos, irmãos, a natureza e a consequência terrível do pecado, nós vamos continuar brincando de ser crente. Precisamos ter noção e compreender a santidade que o Senhor Deus nos chama. Ao explicar esse verso, o Dr. Lloyd Jones explica que se os membros mais preciosos que vocês possuem de qualquer maneira chegarem a ser causa de pecado, se esses membros forem motivo de tropeço, livrem-se deles. O pecado requer medidas tão drásticas quanto essa em nossas vidas. São as redes sociais? É a pornografia? É o trabalho do outro? O que tem incomodado vocês? É o carro do engenheiro que tem uma estrelinha? Afastem-se. Tratem o pecado como é o pecado, abominável ao Senhor. Não cobicem, e quando o Senhor Deus fala, Ele fala ao coração. Nós precisamos ter essa noção. Senão, no grande dia, nós vamos bater na porta e vamos ouvir: nunca te ouvi, nem sei quem tu és. A importância e proibição desse mandamento, ela pode ser expressa desse modo. Quando Deus entregou os 10 mandamentos, Ele cuidou dos atos externos de um povo que inaugurava o recomeço e a retomada da promessa. Aquele povo estava sendo reunido para ir rumo à terra prometida. Mas não façam isso. Ele alertou contra a poluição que fica escondida nos nossos corações. Não cobicem. Vocês vão cobiçar. Estão vendo lá o Egito? Rico, poderoso, próspero. Não é para cobiçar isso. Nem dos em volta, tá? O 10º mandamento, ele quebra o comunismo, por exemplo. Cada um, Deus dá para uns e não dá para outros, e vice-versa. Estejamos contentes. A impureza e a sujidade de um lugar que jamais deixaremos uma pessoa entrar é o nosso coração. Um certo pregador, ou um livro, não recordo, ilustrou:
que nós jamais teríamos coragem de colocar o que está em nossos corações nesse momento em um telão para que todos nós víssemos. Nós fugiríamos disso, sem dúvidas. Pelo menos eu fugiria. Por vezes, meus irmãos, cuidamos de certas cobiças como uma gestação. Você vai cuidando, 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 até ela se consumar em um ato. Meus irmãos, atenção contra o pecado. O que tem, onde vocês têm descansado o coração? E o Espírito Santo fala, não tenha dúvida. Ele incomoda no crente. Quem não é crente, vai embora. Devemos perceber, meus irmãos, a natureza e a consequência do pecado. Esse pecado que está entranhado. E interessante que, por vezes, nós guardamos ele carinhosamente. Esse aqui não. O pastor Jonas Madureira, se eu não me engano, certa vez falou que tinha que jogar uma coleção de álbuns de uma banda de rock quando ele se converteu. Não, mas essa daqui não. Essa daqui tem que ficar guardada. Mas altamente mundano. Mas às vezes nós carregamos e guardamos carinhosamente. É algo que levou o Filho de Deus a suar gotas de sangue no jardim do Getsêmani, esse pecado que nós devemos nos desfazer. Não cobicem, não cobicem, não cobicem. Proibido é uma razão contundente, dilacerante, cortante. Devemos fugir. Meu povo, não cobicem. E ao não cobiçar, a partir do momento que a gente não faz o que é proibido, nós entendemos o terceiro ponto deste sermão, um lugar silencioso em um processo de santificação. Aquele que foi chamado por Deus está em processo de santificação. Aquele que está em Cristo deve compreender que esse lugar silencioso está nesse processo de santificação, mas o que não está em Cristo deve se arrepender e vir a Ele, e entregar-se a Ele. Em espírito e em verdade, adoramos ao nosso Senhor. Devemos ter um coração limpo, um coração puro. Devemos buscar isso, mas isso não é uma garantia que essa luta não haverá, porque essa luta ela é interna e só vai terminar quando o nosso Senhor Jesus voltar. Até lá, tem guerra, hoje, e amanhã, e depois, e depois, e depois. Mas nós devemos, meus irmãos, buscar isso incansavelmente, como um guerreiro. Devemos buscar um coração que desconhece a inveja, o ódio, o ciúme, a amargura, meu irmão. Quantos de nós temos alguma coisa amargurada no coração? Entre nós, com nossos familiares. E nós, deixa quieto, e nós não tratamos. Falamos tanto de Mateus 18, da boca para fora. Precisamos ter um coração que seja caracterizado pelo amor um com os outros. Aquele amor de 1 Coríntios 13, que tudo suporta, não se ensoberbece. Falar é fácil, mas o viver é Cristo. E precisamos buscar isso. Não cobicem. Esse tem que ser o padrão do crente. E se nós pararmos para analisar as nossas vidas, nós estamos muito longe disso. Precisamos de mais conversas santas. Precisamos de mais livros, precisamos de mais conhecimento da palavra de Deus. Precisamos abraçar a palavra e conhecê-la. Não somente no domingo,
mas durante todos os dias da semana, de manhã, de tarde, de noite, andando, sentado. Mas a preguiça não deixa, o trabalho afoga a gente. Acorda às 7 da manhã, toma café, faz a leitura rápido, quando vê já é 8 da noite. Foi. O que sobra? Deus, sobrou isso aqui. Vamos ler Salmo 23, só o versículo 1. Entregamos a Deus o que sobra. Não é o padrão do servo de Deus. Meus irmãos, essa igreja tem sido exortada e ensinada na palavra do Senhor, através dos 10 mandamentos. É para transformar. Tem que transformar, irmãos. Tem alguma coisa errada se não acontecer. Se aquele nosso amigo do trabalho, que está há anos com a gente, não disser, rapaz, você está diferente. Tem alguma coisa diferente em você. Se continuamos a mesma pessoa, tem alguma coisa errada. Temos conversado nos corredores da nossa igreja que esses muros precisam cair. Vivemos como se fosse um condomínio fechado. Até nós temos dificuldade de entrar na igreja quando o portão está fechado. A sociedade precisa ver que aqui funciona uma igreja. E hoje nós não temos visitantes. Hoje é a nossa membresia. O que está faltando para ser o padrão do Senhor? Um lugar silencioso. O que o nosso coração está guardando carinhosamente para que esses muros não caiam, para que a gente não saia, para que a gente não se empenhe mais? E eu não estou dizendo que os irmãos não se empenhem. Essa ambição por salvar, para levar a palavra verdadeira do Senhor, é a motivação da plantação dessa igreja. Até que se entre o primeiro morador, que não o nosso querido irmão Diácono Luiz, que sua família que mora do lado, mas salvar os perdidos, não os crentes. Precisamos encher esses bancos de novos convertidos. E isso vai causar um desconforto na gente. Vai. Porque vai envolver os nossos filhos, nossos familiares. A igreja precisa ser sacudida. Nosso coração está confortável. É silencioso, mas a gente não fala. Cobiçamos o nosso conforto. Meus irmãos, em cada um de nós há uma chama esperando para ser despertada. E jamais nós deveríamos nos aproximar de algo combustível que faça essa chama arder, chamada pecado. Nós não podemos alimentar essa chama da cobiça no nosso coração. Ela vai destruir. E os males, muitas vezes, não têm volta. E quando volta cicatrizado. Jamais devemos nutrir a nossa carne com coisas do mundo. Tessalonicenses diz, abstende-vos de toda forma de mal. Ah, mas eu sou forte. Isso aí para mim é tranquilo. Aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Devemos, em nosso processo de santificação, evitar toda sorte de perversão, chocarrices, palavras torpes. Não importa, meus irmãos, a forma assumida do mal. Afaste-se. Seja radical com o pecado. Nesse lugar silencioso, que é o nosso coração, que nós não devemos cobiçar, tem um trabalho nosso também. Deus é soberano? Sim. Mas o homem tem que fazer alguma coisa? Sim, também, tem que trabalhar. São duas verdades bíblicas que a nossa mente é incapaz de fazer o link. Nós queremos entender como funciona isso, mas Deus não nos revelou isso. Ele só falou, trabalhe, e eu também sou soberano. Sim, Senhor.
Devemos, meus irmãos, então santificar esse lugar silencioso. E acreditem, não existe ninguém que possa santificar o coração da gente, senão a gente. Outra pessoa não vai fazer isso. Devemos mortificar os feitos do nosso corpo, pois o objetivo do nosso Senhor Jesus foi nos desarraigar desse mundo perverso, Gálatas 1:4, e nos remir de toda iniquidade, Tito 2:14. Estamos sempre diante de Deus, como ensinado no primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. A palavra diante demonstra que nós estamos sempre diante de Deus. Assim, nós devemos ser santos, devemos ser irrepreensíveis perante Ele. Efésios 1:4. Caminhando, meus irmãos, para nossa conclusão, os nossos primeiros pais, Adão e Eva, caíram. Adão e Eva cobiçaram, desejaram, e eles consumaram aquele ato. E hoje vivemos o efeito dessa ação. Nosso Senhor e Redentor Jesus Cristo, o nosso segundo Adão, ele se fez pecado por nós e cumpriu rigorosamente a ordem da lei. Nós somos incapazes de cumprir a lei, por isso nós precisamos de alguém que tenha cumprido a lei para nos achegarmos a Deus. É por causa dele. É nele, nosso Senhor, é nele que o nosso Senhor Deus cumpre parte da promessa dada aos irmãos que saíram do Egito rumo à terra prometida. O ápice da revelação está em Cristo Jesus, aquele que cumpriu a lei e nos ensinou e nos ensina e cuida, intercede, o mediador. A vontade de Deus é revelada e hoje, em caráter de gratidão, nós nos esforçamos para cumprir a vontade soberana dele. É dessa maneira que nós vivemos. Por que aprendemos dos 10 mandamentos? Em gratidão. Porque o Senhor Deus disse, não tenha outros deuses, pois a infidelidade, meus irmãos, é a nossa característica mais vil. Não faça imagem de escultura, e assim a nossa adoração não deve ser falsificada. Não tome o nome do Senhor teu Deus em vão, pois nós carregamos o nome de Deus aonde quer que nós estejamos. E Ele é Deus zeloso. Guardem o dia do sábado. Existe um dia separado para Ele, o domingo do Senhor, para o nosso deleite, um santo descanso, para fazer as coisas dEle. Honremos nossos pais e as autoridades, não sejamos rebeldes. Não há autoridade que não proceda de Deus. Sexto mandamento, não mate. Cancelamos muitas vezes pessoas nos nossos corações. Não adultere, cuide da santidade, da pureza. Não furte, trabalhe arduamente. Tem um dono de todas as coisas. Não diga falso testemunho contra o teu próximo. Se empenhe sempre, meus irmãos, em falar a verdade. Tão somente a verdade. Por fim, não cobice. Cuide, entregue e zele, meus irmãos, por esse lugar silencioso que somente o Senhor conhece, como nós cantamos aqui no hino 66. Sonda-me, ó Deus, o coração, prova e conhece os meus pensamentos. Diante deste breve texto e rico, o que nós devemos fazer? Hebreus 13, 5. Convido os irmãos a abrirem, por gentileza. Hebreus 13, 5 diz: seja a vossa vida
sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Por fim, Filipenses 4, 11, 13. Filipenses 4, 11 até 13 diz: digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. E no original é tudo posso em Cristo que me dá forças. Nele, meus irmãos, guardem um lugar silencioso. Oremos. Senhor Deus, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos por amor do Teu nome. Transforma-nos, Senhor. Vivifica-nos por amor do Teu nome, Senhor. Santifica-nos, Pai, na Tua verdade. A Tua palavra, bom Deus, é a verdade. É através dela, Pai, que nós podemos e aprendemos mais da Tua vontade revelada. Não há outra forma, Senhor, senão ouvir a Tua palavra. Perdoa os nossos pecados. Perdoa o pecado da cobiça. Perdoa o nosso descontentamento. Perdoa a nossa murmuração. Perdoa, Pai, as reclamações. Quão insatisfeito nós somos, Pai. E tantas bênçãos Tu tens derramado sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo. Mas ainda assim, não está bom. Ó, Senhor, miserável homens que somos, Pai. Quem, Senhor, há de nos livrar do corpo desta morte? Graças Te damos, Senhor, pelo privilégio de chegar até aqui, Pai. Ao longo destes meses, ouvindo da Tua palavra, em Cristo nosso Senhor, agora sabemos e rogamos a Ti que o Teu Santo Espírito nos guie, Pai, em santidade, para a glória do Teu nome. Sê com a Tua igreja, sê conosco, em Cristo, Pai, nosso Senhor, que nós oramos. Amém.